Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Nossa, que confusão, que polêmica que gerou a informação a respeito da montagem do grupo para o ano de 2023. Os primeiros esboços para a formação da equipe que vai jogar a Série A na próxima temporada. Vai subir, claro, o Grêmio, né? Porque a polêmica está ligada à pessoa responsável não pela montagem do grupo, mas pela indicação das necessidades. Olha, tem que vir fulano de tal, tem que vir um zagueiro, tem que vir um atacante. Porque essa pessoa se chama Diego Serri, que é o atual executivo de futebol do Grêmio e é um homem que estava no rebaixamento já o ano passado. Então, na avaliação de muitas pessoas, o Grêmio age mal, deixando para o Diego Serri essa tarefa, já que ele não se mostrou um cara competente no ano passado para a montagem de um grupo. Então, como é que esse cara vai montar o grupo ou vai estar ali na base da montagem do grupo? É que o Diego Serri, alguma função ele tem que ter nesse momento, né? E faz parte de um final de gestão, a preparação de um relatório para a gestão que vai assumir. Então, acho que é essa tarefa que ele está cumprindo. Agora, se for algo além disso, se realmente a futura direção do Grêmio for se basear no relatório do Diego Serri, aí sim, me parece uma coisa um tanto quanto preocupante. Então essa informação, ela foi publicada, foi destacada pelo Diogo Rossi, repórter da Band, mereceu críticas muito contundentes por parte do Leonardo Meneghetti e também por parte dos ouvintes da emissora que, em sua maioria, não entendem como uma pessoa mais adequada para fazer esse papel, o atual executivo de futebol do Grêmio, Diego Serri. Eu vou deixar de lado aqui a questão Diego Serri, não vou particularizar, mas eu vou propor um debate aqui que eu acho, isso sim, tem que estar na cabeça dos torcedores do Grêmio, ou também tem que estar na cabeça dos torcedores do Grêmio, que é justamente a respeito das necessidades, né? Que Grêmio nós veremos em campo no ano de 2023, porque há o bônus, né? Há o bônus que é a volta para a Série A. Maravilha, era tudo que se queria, é o local em que deve realmente estar o Grêmio, é mais dinheiro entrando nos cofres com direitos de transmissão. Esse é o bônus. Mas tem o ônus que é o seguinte: o nível de competitividade vai aumentar muito, né? Jogadores que podem ser uma solução com a camisa do Grêmio jogando a Série B, talvez não sejam jogadores capazes de enfrentar bem uma Série A. Então, o Grêmio realmente tem que observar com muita atenção essa questão. Então, quais seriam as necessidades? Vou me basear também aqui numa informação que o próprio Diogo Rossi passou, que é a seguinte: o goleiro Breno, que havia jogado muito bem contra o Vasco da Gama domingo passado, fazendo grandes defesas, tem treinado muito bem e parece passar assim a sensação de que está mais amadurecido, mais preparado para vestir essa camisa e quem sabe não haja a busca do Grêmio por um goleiro. Eu vou falar aqui a minha opinião. Acho que o Breno tem que ser o goleiro do Grêmio para o próximo ano. É um goleiro com virtudes, é um goleiro que precisa, claro, acrescentar algumas coisas, mas isso é normal em qualquer jovem, então acho que por aí não haveria problema. Agora, vamos adiante, gente. Vamos adiante, e eu quero naturalmente aqui ouvir também a sua opinião através dos comentários e tudo aqui em nome de KTO. Te inscreve lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA e garanta 20% do valor do primeiro depósito KTO. Não tira a KTO da cabeça. Laterais, bom, aí sim, né? Aí tá escancarada a necessidade e para os dois lados. Para os dois lados, para a direita o Edilson com essas dificuldades físicas que tem vivido, o Rodrigo Ferreira, que aliás nem vai ficar, né? Não vai atingir a cota para permanecer, então um lateral tem que ser contratado. Na esquerda a mesma coisa, parecem insuficientes para a Série A, tanto o Nicolas quanto o Diogo Barbosa. Então, um lateral esquerdo. Então, laterais, começam por aí as buscas. Achou que um outro zagueiro tem que ser contratado. Vou falar aqui talvez uma obviedade, é a questão do Kahneman, né, gente? A gente não sabe em que nível físico estará o Kahneman para o próximo ano e o Jeromel já está meio passadinho, né? O Jeromel já está com 37, 38 anos de idade. Como é que vai ser? O Bruno Alves está jogando bem, mas o Bruno Alves, quando jogava a Série A no São Paulo, era um zagueiro contestado. No Grêmio, ele será um zagueiro confiável para a Série A?
Acho então que um zagueiro precisa ser contratado. Um armador, uma extrema necessidade, que não é de hoje, um jogador capaz de não se abater, de saber a pressão que é jogar no Grêmio, jogador qualificado tecnicamente, tem que ser contratado. Assim como um atacante. Assim como o atacante, eu não sei qual é o futuro do Diego Souza, mesmo que fique o Diego Souza, acho que é insuficiente. De novo, o Grêmio tem que buscar um jogador que saiba resolver as coisas ali na frente. O Elkerson, meia boca, né? Meia boca, infelizmente. Meia boca do Grêmio, né? É um bom jogador, mas o Grêmio não tem sabido dar a resposta necessária. Talvez volte para a China. Então, certamente um atacante tem que ser contratado. Tem que ver a questão do Ferreira, a questão da recuperação física. O Ferreira, em condições, é um jogador muito bom, né? Mas tem que estar em condições. E quem sabe o Grêmio tem que buscar, além de um centroavante, um jogador para o lado do campo. Então são muitas as necessidades. Eu falei há pouco aqui no armador, e aí lembrei do Tassiano, que deu também uma entrevista exclusiva para a Band, dizendo que tinha realmente propostas para ficar jogando na Turquia, ou até em outros países da Europa, mas preferiu jogar no Grêmio, mas com aquelas condições, né, de não ficar rodando aí de posição em posição, ser fixado, e parece que essa é a posição que ele mais gosta, aquela, um jogador que transita ali entre o volante e o armador. Então o Tassiano é um jogador que certamente estará no grupo, e mesmo que o Renato Portaluppi não permaneça, porque até me equivoquei de manhã falando com o Diogo Rossi, mas se o Renato for embora, segue com moral o Tassiano? Não segue, porque nem foi o Renato que havia indicado o Tassiano, era a comissão técnica anterior, era o Roger Machado, aliás, a direção do Grêmio havia indicado. Então, o Tassiano é um jogador, né, que pode se encaixar muito bem aí para jogar a Série A, talvez haja algumas restrições, mas, enfim, é, pelo menos numericamente, alguém que vai completar, mas tem que vir outro jogador para essa função. É trabalho, hein, gente? É trabalho. É trabalho, é olho, é capacidade de observação do mercado, são contatos, descobrir aquele jogador que ninguém lembrava, negociar condições, não é fácil. E certamente essa não é a função do Diego Serri. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.